Boa noite, irmãos. Eu quero convidar os irmãos a abrir comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 26, versículo 28. Mateus capítulo 26, versículo 28. Eu quero dizer para as crianças que dentro desse contexto da mensagem eu vou contar uma história muito interessante que vai servir muito para vocês lá na escola, aonde vocês estudarem, lá junto com os coleguinhas, no dia a dia de vocês. Então prestem atenção que a história é pequenininha, mas é uma história muito boa que vai ser muito útil para a vida de vocês. Eu quero aqui falar para os irmãos, continuar aquela palavra que começamos outrora falando sobre o perdão. Quem não esteve, quem não ouviu aquilo que falamos sobre o perdão, tanto no canal do YouTube da igreja tem, como também eu criei um canal para mim, Giliastre B. Silva, tem lá também Perdão parte 1. Então só estou falando para os irmãos que não ouviram a primeira parte, se quiserem ir lá ouvir. Mateus capítulo 26, versículo 28, diz o seguinte: porque isto é o meu sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Amém? Amém. Vamos, podemos sentar, irmãos. Meus irmãos, os irmãos podem pensar, poxa, esse texto Jesus está falando na ceia, né? É o texto que relata Jesus dirigindo a última grande ceia. Nós sempre ouvimos falar da ceia através do apóstolo Paulo ensinando aos coríntios, né? Lá na igreja de Corinto. E aí a gente sempre pega aquele texto, mas esse texto é o próprio Jesus ministrando a última grande ceia. E o que tem a ver perdão com ceia? O que tem a ver ler esse texto para se falar de perdão? Nós falamos sobre algumas ideias de perdão no Velho Testamento em outrora. E hoje queremos falar do perdão no Novo Testamento. Lembra que nós falamos sobre a ideia de remissão de pecados, sobre, expiação de pecados, falamos sobre a ideia de pegar e carregar para longe, e falamos também na ideia daquele padrão humano, que vale aquela questão de me desculpe, me desculpa por isso, me desculpa por aquilo. E agora nós vamos falar na visão do Novo Testamento. Na visão do Novo Testamento nós encontramos a palavra perdão, ou alguns vocábulos que vêm a identificar esse perdão com alguns sentidos diferentes. E esse texto, eu quero colocar aqui, que esse texto em si, ele é uma ligação do termo perdão com a cruz de Cristo. E o que tem a ver a cruz com o perdão? O que tem mais a ver com o perdão? A cruz ou a própria pessoa de Jesus Cristo? Indo lá para os termos que encontramos lá nos originais escritos no Novo Testamento, o primeiro termo que a gente encontra, nós podemos ler em Lucas capítulo 6, versículo 37. É o termo que vai significar que perdão é como se fosse libertar. Você trazer liberdade. Olha, se perdão é trazer liberdade, liberdade de quê? Do quê? Eu quero convidar as crianças a prestarem atenção em uma coisa. Todos nós erramos. Todos nós falhamos, magoamos o coleguinha. Às vezes falamos assim, estou de mal.
Na minha época de criança, ainda fazia assim, ó, tô de mal. E batia no rosto, não era? Aí uns viravam e falavam assim, tá de mal, come sal na panela de mingau. Era assim. Mas quando a gente zangava, se aborrecia. Hoje, as crianças também zangam e se aborrecem. Aí você pode falar, mas eu não fico zangado com o coleguinha rápido. Rapidinho eu faço minhas pazes com ele. Em poucos minutos eu estou bem com ele. Eu não fico guardando mágoa. Mas o perdão, ele nos liberta. Para vocês terem uma ideia, eu vou contar uma historinha desse tamanhozinho. Olha, uma vez uma cobra entrou numa marcenaria. Marcenaria é aquele lugar que fabrica móveis. João Miguel, deixa para depois. Marcenaria é um local que fabrica móveis. E lá onde se fabrica móveis, tem várias ferramentas. Tem o martelo, tem a chave de fenda, tem o serrote, tem mais o quê? Tem o esquadro, tem o metro, tem o lápis, não é assim? Que precisa para fabricar um móvel. E a cobra, metida, porque lá não era o lugar dela, ela entrou na marcenaria. Só que ela foi passar por cima das ferramentas e, agora eu posso mostrar os dentes do serrote bem amolados, machucaram a cobra. Arranhou a cobra. Ela zangou com aquilo e deu uma mordida no serrote, pensando, agora eu posso vou morder esse camarada que me machucou. Só que os dentinhos do serrote bem amolados. E aí, o que aconteceu? Se machucou mais ainda. Aí ela pensou, então agora eu vou sufocar esse camarada que me machucou. E resolveu se enrolar no serrote e apertar com toda a força. O que aconteceu com ela? Se machucou mais ainda. A história da cobra eu paro por aqui. O final dela você pode criar. Mas sabe o que eu quero mostrar para vocês? Que a falta de perdão é assim. Quando você quer ficar magoado com uma pessoa, é você quem se machuca. O serrote sentiu alguma coisa? Não. Para ele, nem com ele. Então a mágoa, o perdão, é necessário perdoar a mágoa para que não venhamos nos machucar mais. E em Jesus, na pessoa de Jesus, nós vamos ver decretado a morte do pecado. E o que é o perdão? É você matar o pecado de alguém que alguém cometeu com você. E foi assim que Jesus fez conosco. Ele matou os nossos pecados no instrumento que foi a cruz do Calvário. E aqui, Lucas capítulo 6, versículo 37, quando relata, o texto diz assim, ó, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, soltai e soltai-vos, soltar-vos. Viu? Esse soltar é libertar, é desamarrar, é desatar. E o perdão, quando você perdoa alguém, você não só perde, não só tem uma perda grande, como nós falamos, né? Perdão, perda, perdi e perdão. Não, o perdão é você se desamarrar daquilo que vai te machucar. A cobra se amarrou, se enrolou toda lá com o serrote, né? Então, quando a gente for magoado, se lembra do serrote. Cuidado com o serrote que te magoou. Tá? Se foi uma pessoa que te magoou, não precisa chamar a pessoa de serrote. Mas se lembrem do serrote que magoou aquela cobra. Sabe por quê? Porque muitas vezes agimos como cobra, como somos magoados. E aí é que o texto aqui no Novo Testamento vem trazer perdão na ideia de libertar, na ideia de soltar. Mas o mais interessante é que existe uma palavra, um verbo,
Eu não sei ler grego, não sei falar grego, mas eu não sou grego nem os irmãos. O importante é saber o significado. E a palavra que vem trazer perdão, são dois verbos que tem lá. Um significa tratar com graciosa, com graça, graciosamente com. É você tratar, olha só, uma pessoa te ofende e você tratar de forma graciosa essa pessoa. Aliás, graça significa o quê? Favor imerecido, aquele favor que não se merece. E perdão é você tratar uma pessoa com uma graça, com um amor, com um carinho, com uma dedicação tão grande que ela nem merece. Mas você deve tratar. Para que você seja livre. Para que você seja solto. Foi isso que disse aqui Lucas, capítulo 6, versículo 32. Agora, tem muita gente que na forma dele de falar, eu te perdoo, ou perdoa fulano, perdoa ciclano, fala assim, deixa para lá. Romanos capítulo 3, versículo 25. Aqui o texto está falando sobre a justificação pela fé. Nós somos justificados pela fé, e o texto vai falar que agora nós não vivemos mais assim, debaixo de uma lei severa, mas sim pela graça de Cristo. E aí ele diz assim, olha, todos pecaram e por isso estão separados da glória de Deus, sendo gratuitamente, olha, sendo justificado gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Olha o versículo 25, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. O nosso perdão. Olha só o que esse texto está dizendo. O Senhor nos justificou de forma gratuita. E agora o texto está dizendo que eu devo demonstrar a sua justiça, eu devo praticar essa justiça, remindo, ou seja, perdoando também o pecado do meu irmão, a falha que ele comete contra mim. É isso mesmo que o texto diz. Mas uma coisa que causa essa justificação, nós vamos entender mais à frente um pouquinho, é a fé em Jesus Cristo. E é interessante que o nosso perdão, olha só o que o texto está dizendo, você tem que perdoar, mas esse perdão nasce aonde? Sabe, nós já falamos na vez passada que perdão, ele é um mandamento, mas ele é uma escolha, porque você tem que escolher obedecer ou não. O Senhor manda perdoar. Lembramos daquele texto de Levítico, que disse que se nós não perdoarmos, guardarmos a mágoa do irmão, nós vamos sofrer até a consequência do pecado do outro. Mas preste atenção, o perdão nasce da onde? Então é da obediência ao mandamento de Deus? Sim, beleza, pode e deve ser, mas o perdão de Deus, para nós, ele veio encarnado na pessoa de Jesus Cristo. Então, o nosso perdão deve ter origem onde? No perdão de Jesus Cristo. Colossenses capítulo 3, versículo 13, vai dizer assim para nós. Olha, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. O meu parâmetro de perdão, o meu exemplo de perdão, o nascimento do meu perdão tem um lugar. Ele tem que nascer, ele tem que ter origem no mesmo perdão de
Cristo Jesus. E aí é por isso que um dos verbos diz que você deve tratar graciosamente, tratar com graça o perdão. Aliás, o perdão é um favor imerecido. Um outro, nós falamos aqui de dois verbos. Um, tratar com graça, vem a significar isso, né? O outro é soltar, libertar. Tem também um adjetivo aí que vem falar de remissão dos pecados, quando vai falar que na cruz do Calvário Jesus nos redimiu. Mas aí, a partir desse texto, que nós voltamos lá em Mateus, capítulo 28, versículo 26, que nós vemos. Quando o Senhor, ele pega o cálice, ele pega o pão, ministra a ceia, e ele vai falar que o sangue dele será derramado para remissão dos nossos pecados. Mas não para lá. Efésios capítulo 1, versículo 7. Deixa eu abrir aqui. Efésios capítulo 1, versículo 7. Vai dizer o seguinte: em quem temos redenção pelo seu sangue, remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. O perdão, ele está ligado diretamente à pessoa de Cristo. Por mais que nós olhamos para a cruz e dizemos, da cruz veio o perdão para mim, a cruz em si, vazia, ela não perdoa ninguém. A cruz foi um objeto no qual a pessoa de Cristo traz o perdão para nós. Então, por mais que quando falamos, olha para a cruz, é de lá que vem o perdão. Não, olha para Cristo, que foi pendurado na cruz, que nos trouxe o perdão. Gilead, eu quero mais uma confirmação. Vamos lá. Efésios 4:32 também fala algo muito interessante a respeito disso. Efésios 4:32 diz assim, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em... O perdão, ele vem de Deus para nós, através de quê? Eu quero frisar muito bem isso aqui. Através da pessoa de Jesus Cristo. Atos capítulo 5, versículo 31. Atos 5, 31. Eu quero aqui, irmãos, ler bastante mesmo o texto bíblico, porque muitas vezes nós queremos dizer que o perdão é difícil. Mas pode ser difícil sim. E por a gente dizer que o perdão é difícil, muitas vezes queremos esconder atrás do perdão, da dificuldade que é para perdoar, aliás, para não perdoarmos. E aí nós sofremos. E o sofrimento por perdoar, ele é grande. Mas lembra que perdoar é graça? Então, quando você perdoa, por mais que você sofre, você está sendo agraciado pelo Pai. E também você está compartilhando da graça. Não existe momento melhor para você ser útil para uma pessoa do que fora desse momento de perdão. Aliás, quando você perdoa, quando você faz bem o seu inimigo, você está amontoando sobre a cabeça dele o quê? E Atos capítulo 5, versículo 31, frisa o que eu falei, dizendo que Deus, com a sua testa, elevou por príncipe e salvador para dar a Israel arrependimento e remissão do pecado. Elevou quem? A príncipe e salvador? Jesus Cristo. O projeto de Deus para o perdão do pecado do povo de Israel veio através da pessoa de Jesus Cristo. O nosso perdão tem que nascer da pessoa de Jesus Cristo. É por isso que Jesus, quando cura alguém, ele vira e fala assim: perdoados são os seus pecados. Olha, que coisa linda.
Aquele paralítico, então, que foi descido pelo teto, né? Ao invés dele virar e falar assim, ó, levanta, anda, você está curado. Ele falou, não, perdoado está os seus pecados, porque Jesus é aquele que perdoa, é aquele que tem autoridade, é aquele que tem o poder de perdoar. Atos capítulo 13, versículo 38. Atos 13, 38, vai dizer assim para nós, olha. Seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão do pecado. Guilherme, você repetiu 3 textos falando a mesma coisa. Você repetiu várias vezes que o nosso perdão tem que nascer da pessoa de Cristo. Você repetiu várias vezes, mas eu repeti porque o perdão de fato se origina, a origem dele é da pessoa de Cristo. E é interessante que, para que haja uma graça completa em nós, dentro do perdão, aquele texto lá de Atos 5 que nós lemos, vai falar sobre uma questão muito interessante que é o arrependimento. Eu preciso de ter 2 coisas para que eu alcance essa graça completa do perdão na minha vida. E é através dessas 2 coisas também que eu posso ser abençoador, eu posso levar o perdão como bênção, como uma graça mesmo, como um presente que ninguém merece, aquele que também me ofende. Aliás, Jesus falou, hoje cedo nós falamos esse texto, que ele disse que nós devemos amar os nossos inimigos e fazer bem aquele que nos maltrate. Então, vamos lá. O que eu quero aqui falar com os irmãos, só antes de partir para essa questão do arrependimento da fé, eu quero ler mais um texto para os irmãos, que é Marcos capítulo 2, versículo 10. Marcos capítulo 2, versículo 10. Ele vai mostrar a graça completa obtida pelo perdão. Aliás, ele vai mostrar ainda, ele vai apontar para onde nós conseguimos essa graça completa. E aí, esse texto aí é quando Jesus fala para aquele paralítico que é descido pelo teto. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Quando Jesus falou assim, ó, perdoado estão os seus pecados. Levanta e anda. Só para vocês terem uma ideia. Lembra que perdoar é soltar, é libertar? Aquele paralítico, ele estava travado. Ele estava preso a uma cama. Ele estava amarrado em sua doença. As suas ligaduras não funcionavam. Ele estava trancado, ele estava amarrado. E aí o Senhor vem e faz o quê? Liberta ele. A liberdade vem através de quê? Do perdão. Perdoados estão os seus pecados. Levanta e anda. E aí começaram a questionar quem é Jesus para autorizar esse negócio, para perdoar pecados. Aliás, tem um texto da Bíblia, se eu não me engano, João 20, que vai falar que nós devemos sim perdoar, nós podemos perdoar as pessoas, porque muita gente, eu já ouvi falar assim, você me perdoa? Aí a pessoa fala assim, eu não posso perdoar não, eu não sou Deus, quem perdoa é Deus. É mentira. Se te pregaram, te ensinaram isso algum dia, te ensinaram errado. Porque o Senhor disse que você tem que perdoar assim como Ele nos perdoa.
E o perdão de Deus vem para você com essa condição. Ou seja, se eu não perdoar, eu não posso ser perdoado. E aí, finalizando já, 1 João, capítulo 2, versículo 9. 1 João 2,9 vai dizer que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. 1 João, capítulo 1, desculpa, eu falei 2, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de... Olha só o que esse texto está dizendo para mim. Esse texto está dizendo, lembra que eu falei do arrependimento e da fé, que são duas coisas que me fazem eu ter a plenitude do perdão de Deus na minha vida. Em primeiro lugar, eu tenho que ter arrependimento, para que esse arrependimento me traga essa salvação. A fé, Atos capítulo 10, versículo 40, vai falar sobre isso. E Lucas 24, 47 também vai falar sobre isso. Vamos lá, Lucas 24, 47. Lucas 24, 47 diz assim, olha: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Olha só, para que eu pregue, para que outra pessoa se arrependa, é necessário ter crença naquilo que se ouviu. Se eu não acreditar na remissão dos pecados de Jesus, nunca eu vou reconhecer, nunca eu vou reconhecer o sacrifício dele na cruz do Calvário. Eu sempre poderei olhar para a cruz como objeto de perdão, mas nunca vou olhar como o Cristo que foi crucificado, como a origem de todo o perdão, no qual o Senhor falou que Ele deu Jesus Cristo para nos remir de todo o pecado. E aí, o que eu quero compartilhar com os irmãos, o que eu quero finalizar com os irmãos nessa noite, é fixar em nossa memória que o Senhor Jesus, Ele é a origem do nosso perdão, e é o perdão dele que nos torna livres. Por isso João 5,39 diz: e conhecereis a verdade, e se o Filho pois vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E para eu ser livre, eu preciso de um encontro com esse Jesus, dono, produtor, origem do perdão. E eu quero convidar a todos vocês a fazer uma oração comigo. Eu não sou cantor, sou cantador, eu não sei cantar, mas eu tenho um hino muito especial que eu aprendi, que eu amo muito, sobre o perdão, que é baseado lá em Salmo 51, versículo 1, quando o salmista fala: compadece de mim, Senhor, segundo a tua benignidade. E eu quero compartilhar com os irmãos, e nesse momento eu quero que os irmãos também façam essa oração junto comigo. Não sei a que nível de intimidade, de reconhecimento, de fé e arrependimento que cada um vive, mas quero te convidar a fazer essa oração comigo, porque todas as vezes que eu canto esse hino, eu sempre de fato eu falho nessas coisas, e eu preciso melhorar cada dia mais. Se algum irmão souber e quiser me acompanhar também, esteja à vontade. Uma coisinha. Após Deus, eu não sei lá com Jesus. Até quantas vezes eu perdoo meu perdoar para mim?
E aí ele pergunta até 7, Jesus fala o quê? Não te digo até 7, mas até 77, 70 vezes 7. E não é simplesmente a gente calcular e falar assim, 7 vezes 7, 49, daria 490 vezes. Não. E olha que isso é em um só dia. Então, nós devemos viver o perdão. E é esse perdão, E é esse perdão é que nós queremos pedir ao Senhor nesse momento. Que Ele nos ensine a perdoar. Perdoa-me, Senhor, se não vivi para te servir. Se em meu agir o teu amor também não refleti. Perdoa-me, Senhor, se em teus caminhos não segui. Se falhas cometi, se tua doce voz não quis ouvir. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver para teu louvor. Ensina-me a ouvir e com amor servir, e os santos passos teus aqui seguir. Perdoa-me, Senhor, se eu de ti me afastei, se em meu caminho escuro tua luz não procurei. Perdoa-me, Senhor, se na aflição não te busquei, se eu não te sondei, se teu querer para mim não procurei. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver para teu louvor. Ensina-me a voltar e junto a ti estar, e em tua graça sempre confiar. Perdoa-me, Senhor, se frutos eu não produzi, se indiferente a tudo a missão eu não cumpri. Perdoa-me, Senhor, se os campos brancos eu não vi, se só para mim vivi, se meus talentos não desenvolvi. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver para teu louvor. Ensina-me a agir e meu dever cumprir, e frutos dignos dedicar a ti. Senhor, nesse momento, Pai, nos colocamos diante do Senhor, como pó e cinza, Pai. Assim como o salmista diz que o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, Pai. Te pedimos, Senhor, perdão pelas nossas falhas. Ah, Senhor, quantas vezes agimos como uma cobra da história, Pai. Não queremos, Pai, viver o teu perdão. E por isso muitas vezes não recebemos a graça completa do teu perdão na pessoa de Jesus Cristo. Olha, Senhor, que nessa noite o Senhor possa, Senhor, sondar o nosso coração, sonda o meu coração, Pai. Me ajuda, Pai, a identificar aquilo que mais me atrapalha na intimidade com o Senhor. Olha, Senhor, me ajuda, Senhor, a vencer nas minhas faltas, nas minhas fraquezas, Pai. Sozinho eu não consigo. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha me perdoar, porque falho sou, fraco sou, e só do Senhor vem a força, só do Senhor vem o perdão, só do Senhor vem aquele presente que eu não mereço, que é o perdão, Pai. Que é o deixar para lá tudo que eu fiz, que é o jogar no mar do esquecimento todas as minhas transgressões. Ah, Senhor, nos liberte.
nos dê a tua libertação, a tua liberdade. Ajuda-nos nessa noite, no nome de Jesus.